meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Programa Eletrônico de Estabilidade, ESP. O nome mais comum que o Sistema de Estabilidade Direcional do carro recebeu. Você também pode encontrar as seguintes abreviações: DSC, Controle de Estabilidade Dinâmica; VSA, Assistência à Estabilidade do Veículo; ESC, Controle Eletrônico de Estabilidade; VSC, Controle de Estabilidade do Veículo. O nome depende do fabricante. Todos esses sistemas são baseados no mesmo princípio, a função do ESP na direção, desenvolvido em 1959 pela Mercedes-Benz e instalado pela primeira vez em 1995, o ESP foi a continuação lógica do desenvolvimento dos sistemas de segurança ativa. O controle eletrônico de estabilidade não teria sido possível sem o ABS, sistema de freio antibloqueio, e o TCS, sistema de controle de tração. Este último utilizava sensores e atuadores adjacentes. A inovação do ESP foi controlar o ângulo de rotação do carro em torno de seu eixo. Em outras palavras, o sistema eletrônico foi capaz de reconhecer a deriva e a derrapagem do veículo. O sistema de estabilidade direcional ajuda o motorista a recuperar o controle do carro. Componentes do ESP. O ESP inclui os seguintes componentes: sensores para a velocidade de rotação de cada uma das rodas, comum a todos os carros modernos. Os sensores ABS, cujo princípio de operação é baseado no efeito Hall, sensor de velocidade e ângulo de rotação do carro em torno de seu eixo. Os sistemas modernos contêm o sensor do ângulo de rotação em torno do eixo e o controlador de aceleração dessa mesma rotação em um único compartimento. Bloco hidráulico do sistema de controle da força de frenagem, que pode prender, liberar os discos de freio de uma determinada roda, se necessário. Controlador do ângulo de direção. Unidade de controle eletrônico que processa os sinais recebidos e controla os atuadores. O sistema de estabilização interage com muitos outros assistentes. ABS, prevenção de travamento das rodas durante a frenagem. EBD, controle da distribuição da força de frenagem, que avalia as propriedades de tração da superfície de cada uma das rodas. EDS, bloqueio, do diferencial forçado controlado eletronicamente. ASR, controle de tração. Ele evita que as rodas do eixo de tração deslizem. Para obter um exemplo melhor, sugerimos assistir ao vídeo Princípio de Operação do ESP. Todos os componentes acima ajudam o sistema eletrônico a entender quando o carro começa a derrapar e também a corrigir o comportamento do carro dependendo das manipulações feitas pelo motorista, o desvio da posição dos controles do carro em relação aos parâmetros reais de movimento do carro. Provoca a intervenção imediata do Programa Eletrônico de Estabilidade. Por exemplo, o ângulo de rotação das rodas é pequeno, mas a taxa de aceleração lateral e o ângulo de rotação em torno do eixo excedem significativamente os valores característicos do comportamento seguro do veículo nos parâmetros de direção determinados. Dessa forma simplificada, podemos descrever a maneira pela qual o ESP detecta o desenvolvimento de uma derrapagem. O sistema de estabilidade direcional freia determinadas rodas ou enfraquece a força de frenagem, se o motorista, assustado, pressionar o pedal do freio até o chão. Afeta a operação do motor, não permitindo que o eixo dianteiro agrave a situação. O principal objetivo do ESP é evitar o início ou o agravamento da derrapagem do carro. Todas essas manipulações ajudam a endireitar a trajetória e a manter o controle sobre o carro. Exemplo específico de operação do ESP. Vamos analisar como o sistema funciona, usando o exemplo de uma situação em que o controle eletrônico de estabilidade ajuda a estabilizar o carro. Parâmetros em caso de sobreviragem. Derrapagem. O eixo traseiro tende a ultrapassar as rodas dianteiras. O eixo traseiro desliza, em direção ao arco externo da curva. A velocidade de deslizamento é alta, a estabilização ocorre ao frear a roda dianteira do raio externo. Parâmetros de subviragem. Deriva. O eixo dianteiro desliza em direção ao arco externo da curva. A taxa de guinada é baixa. A estabilização ocorre ao frear a roda traseira ao longo do raio interno. Obviamente, o algoritmo descrito é muito simplista. A unidade de controle eletrônico recebe informações de vários sensores várias dezenas de vezes por segundo e responde imediatamente com sinais para os dispositivos executivos, constantemente orientados sobre as condições variáveis de movimento
O vídeo do sistema de estabilidade direcional do carro ajudará a avaliar o benefício total do assistente. Homologação. Os carros da UE, fabricados a partir do segundo semestre de 2014, são obrigados a ter o ESP como equipamento mínimo. A legislação nacional prevê essa regra somente no caso de certificação de um carro novo. A renovação da homologação não obriga a fazer inovações. Portanto, para a maioria dos carros, esse útil assistente está disponível apenas por uma taxa adicional. Instalação do ESP com suas próprias mãos. Você mesmo pode equipar seu carro com o ESP. Vamos considerar os componentes necessários no exemplo do Opel Astra J1,6T ano 2010. Unidade de controle, ABS ESP, montada na forma de um suporte para instalação no local padrão. Módulo SIM, sensor de guinada. Outro, nome para o controlador de aceleração lateral e rotação axial. Elemento de fixação, plug. Se você souber a localização de todos os elementos e souber como bombear o sistema de freio, a instalação com suas próprias mãos não parecerá uma tarefa difícil. Observe que essas modificações devem ser prescritas no software. Isso requer um scanner e um software especial. Esse é provavelmente o ponto mais difícil de todo o processo de instalação. Falhas características do ESP. A falha do ESP no seu carro será sinalizada pelo indicador de controle correspondente no painel. Pode haver vários motivos para o ESP não funcionar. Quebra de circuito, mais comum com sensores de velocidade. Mau funcionamento da unidade de controle, sensor de força de freio, escovas da unidade ESP e outros. A primeira coisa a fazer é realizar o diagnóstico por computador. ESP, inimigo ou ajudante. É necessário admitir que, em algumas situações, o programa eletrônico de estabilidade pode causar danos, mas a porcentagem desses casos é tão pequena que não diminui em nada o mérito do ESP. Alguns motoristas chamam o sistema não de assistente, mas de coleira eletrônica. Como o sistema suprime de todas as formas quaisquer tentativas de hooliganismo ao volante. Em muitos carros, é realmente impossível desligar o controle de estabilidade direcional, exceto pela ausência de um fusível, mas isso não foi dito. Às vezes, ele impede a realização total da potência do carro em superfícies escorregadias fora da estrada. Mas em alguns carros, o programa eletrônico de estabilidade ajuda a realizar a imitação eletrônica de travas, o que tem um efeito positivo na superação de obstáculos com suspensão diagonal.